Escola Dominical. O ensino sem fronteiras. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Olá, turminha do Ministério Infantil. É um imenso prazer estar aqui hoje para realizarmos juntos mais uma EBD online. Estamos todos com saudade das nossas aulas presenciais, mas neste momento de distanciamento social, não podemos deixar de aprender a palavra de Deus, de falar do amor dele, não é mesmo? Ao longo dessas semanas, estamos aprendendo sobre a armadura de Deus, sobre o verdadeiro soldado cristão. E aí, você perdeu alguma dessas aulas? Quem já sabe todos os itens que compõem a armadura de Deus? Quem fez o quiz, o joguinho da professora Dani na última aula e acertou? Me conta, quero saber. Você pode colocar nos comentários, mandar para a professora aqui no nosso grupo do Ministério Infantil ou na página do Facebook. Sua participação é muito importante, uma alegria para nós e muito mais para o Senhor Jesus, pois estamos aprendendo sobre Ele, não é mesmo? Antes de iniciarmos nossa aula, então vamos orar? Falar com Deus? Feche os seus olhinhos junto comigo e repita: Senhor Jesus, estou aqui hoje para aprender da sua palavra. Me ensine a andar nos teus caminhos, a conhecer mais de ti. Fale ao meu coração e ao coração de todas as crianças que estão assistindo, ouvindo ou participando desta aula. Abençoe a todos os meus familiares, as minhas professoras, os meus amiguinhos. Peço que o Senhor nos direcione e nos ensine o caminho da tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Então agora, vamos relembrar alguns itens da armadura de Deus e aprender sobre um último item muito importante. Vem comigo. Então, turminha, acompanhe comigo a leitura do nosso versículo base do nosso estudo sobre a armadura de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Efésios 6:13. Então, este versículo fala da importância de sermos um soldado cristão e vestirmos a armadura de Deus. Vamos relembrar um pouquinho sobre ela? Nós já aprendemos que devemos usar o cinto da verdade, ou seja, nos vestir da verdade. A nossa verdade é o Senhor Jesus e Ele nos ensina a sempre dizer a verdade e nunca mentir, pois o pai da mentira é o diabo, não é verdade? E quando falamos mentiras, não agradamos a Deus. Falamos também sobre a couraça da justiça, que protege o nosso coração. A couraça da justiça nos ensina sobre a justiça, sermos pessoas justas, fazermos coisas corretas e protegermos o nosso coração de toda maldade. Falamos sobre as sandálias da preparação do Evangelho da Paz, não foi mesmo? Onde aprendemos que devemos caminhar com o Senhor Jesus por onde formos. Devemos caminhar junto com Ele. Assim como o nosso sapato leva a gente, está com a gente aonde vamos, na escola, na praia, na rua, no mercado, assim também devemos nos vestir da sandália da preparação do Evangelho da Paz. E o que é a preparação do Evangelho da Paz mesmo, crianças? Quem que é a nossa paz? Quem que nos ensina sobre a paz? É o Senhor Jesus.
É Ele que nos dá paz, nos dá tranquilidade. E quando não temos Ele em nossa vida, as coisas não vão bem, não é mesmo? Então devemos nos vestir desta sandália. Falamos sobre o escudo da fé. Quem aí se lembra? O que é fé mesmo? A fé é acreditarmos nas coisas que não podemos enxergar. Quando a gente crê que o Senhor Jesus deu a vida dele por nós lá na cruz, que Ele nos ama, que Ele morreu por amor a nós. Com a nossa fé, nós nos revestimos, nós nos protegemos. Ela é um escudo contra as setas do inimigo, pois o inimigo lança setas para você não acreditar que Jesus te ama, para você não acreditar que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, para te fazer desanimar e para te fazer esquecer das promessas de Deus. Por isso devemos utilizar o escudo da fé. E o capacete da salvação. O que é salvação mesmo? O que é estar salvo no Senhor Jesus? A Bíblia diz: tomai o capacete da salvação. O capacete não protege a nossa cabeça? Por exemplo, se você vai andar de moto, de patinete, e aqueles jogadores de futebol americano que utilizam aquele capacete contra os impactos? Nós devemos nos vestir com o capacete da salvação, porque quando você é salvo no Senhor Jesus, você tem a sua cabeça protegida, os seus olhos, a sua boca, o seu ouvido. Este capacete do soldado romano protegia até uma parte da face, não é mesmo? Devemos nos proteger, pois devemos cuidar para onde olhamos, cuidar dos nossos olhos para não pecar contra Deus. O que estamos ouvindo, o que estamos falando e o que estamos pensando. Bom, crianças, e por último, eu trouxe para vocês o nosso item de hoje. Tomai também, vou ler para vocês o versículo, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está em Efésios 6:17. Então vamos agora aprender sobre a espada do Espírito. Crianças, então a Bíblia, ela é a nossa espada. Por que a Bíblia ela é a nossa espada? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E ela foi comparada a uma espada, que é um instrumento cortante, porque quando nós lemos a Bíblia e conhecemos a verdade, a palavra de Deus, ela faz cortes profundos no nosso coração, mas não de verdade. No nosso espírito, ela nos transforma. E ela é uma arma para lutar. Por que ela é uma arma para lutar? Porque todo soldado cristão, ele precisa saber manejar a sua espada. O que adianta você vestir toda uma armadura e ir despreparado para uma guerra? Nós estamos em uma guerra espiritual, não é mesmo? Nós lutamos contra as coisas espirituais, as coisas que querem nos afastar de Deus, principalmente o pecado, contra as setas do inimigo. E como que nós utilizamos a palavra de Deus como uma arma? Você sabe? O soldado cristão, ele deve utilizar a Bíblia como estudo para aprender, porque a Bíblia ela é um manual de instruções. Sim, ela nos ensina a fazer as coisas certas. Deus deixou a Bíblia, a palavra de Deus, para nos ensinar. Ele inspirou homens, ele deu discernimento, ele deu sabedoria para que os servos dele escrevessem ensinamentos para nós. Então, dentro da palavra de Deus, nós aprendemos a servir a Deus, a fazer o que é correto, a fugir das tentações, a resistir, não é mesmo, ao mal, às investidas do mal. Aprendemos a amar ao próximo. Na Bíblia, nós aprendemos sobre os milagres de Jesus. Na Bíblia, nós aprendemos sobre como Deus libertou o povo dele do Egito, da escravidão.
e depois como Deus nos libertou da escravidão do pecado, enviando o Filho dele para morrer por nós. E sim, na Bíblia nós conhecemos a história do maior amor do mundo, que é o amor de Deus por nós, que enviou o seu único Filho para morrer na cruz e nos salvar. Então, este instrumento é muito importante na vida de um cristão. E aí, eu te pergunto, você está armado? Você tem utilizado a Bíblia como sua espada para aprender sobre a palavra de Deus, para lutar contra o pecado, pois nós aprendemos, quando nós aprendemos e conhecemos a verdade, a gente se afasta das coisas erradas, não é mesmo? Bom, você que é pequenininho, pode começar a utilizar essa espada ainda hoje, pedindo para o seu papai e a sua mamãe, algum responsável, ler um versículo e contar sobre esse versículo da Bíblia para você. Prestar muita atenção e aprender com este versículo. E se você já é maiorzinho, já sabe ler sozinho, você pode manusear a sua espada. Como assim? Usar a palavra de Deus, ler a Bíblia, folhear. Ah, professora, mas eu acho tão difícil entender. Você pode começar lendo um pequeno tópico, um versículo, conhecer a história de Jesus, conhecer a história da criação, de Adão e Eva. Você não precisa entender tudo. Ler tudo de uma vez. E o mais importante, pedir discernimento para o Espírito Santo de Deus, pois Deus ele fala conosco através da sua palavra. Vocês sabiam? Então, crianças, eu deixo aqui a minha dica da aula de hoje. Leia a Bíblia, fale com Deus, utilize essa espada para você crescer espiritualmente, conhecer a vontade de Deus e os planos dele para a sua vida. Esta foi a nossa atividade de hoje. Nos encontramos na nossa próxima aula. Um beijinho, crianças, e até mais. Tchau! Escola Bíblica Dominical. O ensino sem fronteiras. Igreja União Eterna. Agora, digital. A Igreja Sem Fronteiras. Faça a sua maratona União Flix. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu comentário aqui embaixo.